Olá, meu povo! Que saudade estamos de vocês não têm noção. Vim aqui para iniciar as nossas aulas de trabalho 1. Eu sou a Ana Flávia Dantas, vim aqui conversar com vocês, iniciar o nosso estudo em Direito do Trabalho, né? Sabendo que passando por todo esse... Falta até palavras para dizer, essa pandemia, esse recolhimento, esse distanciamento social e essa situação que a gente precisa tirar de letra. Mas lembrem, saúde mental. Saúde mental é o que interessa e vamos estudar direito do trabalho, que também não é tão fácil não. Ontem já era para ter subido esse vídeo, mas ontem tivemos uma MP que iremos discutir mais na frente, para não nos estressarmos antes de iniciar o estudo, mas que terminou, que deixamos para hoje, para terminar começar na verdade o nosso vídeo. Então veja só, falar sobre direito do trabalho, a gente começar naquele plano de vocês emergencial, o tema 1. E vem aqui comigo. Introdução e uma breve caracterização do direito do trabalho. Princípios do direito do trabalho. Olha só, no material de estudo eu sempre vou colocar antes do tópico material de estudo. Quais são os materiais de estudo, quais são as leis que vocês precisam ter em mãos para dar uma olhada e dar uma estudada melhor nesse livro, fora a doutrina. Então nós vamos ter, nesse primeiro momento, o artigo 8, 9 e 10, o 448 e o 468, todos da CLT. Súmulas, vamos começar com as súmulas do TST, a súmula 51, 212, 276 e 288 do TST, tomando devidas proporções, que depois iremos conversar mais um pouquinho sobre as súmulas. E doutrina, e tem também a OJ 31 da SDC, Orientações Jurisprudenciais. Calma aqui. Então, começando nossa vida, trabalho. Gente, a ideia de trabalho, quer queira, quer não, trabalho enquanto palavra, ela pressupõe essa lógica de dor, sofrimento, desgaste, pena. E esse léxico, ele é utilizado inclusive, quase que não saía, esse léxico, vocês entenderam? Ele é utilizado, inclusive, para a denominação do trabalho em outras línguas, como, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês o francês, o espanhol, que remontam o vocábulo tripalium, que na verdade era um instrumento de tortura. Eu coloquei até uma fotinha aqui para vocês. Do outro lado, a expressão italiana e inglesa, que devido de labor, que em latim significa dor, sofrimento, esforço, fadiga, atividade penosa, e em grego seu correspondente seria ponos, que na verdade tem tudo a ver com a origem da palavra o quê? Pena. O trabalho durante muito tempo ele teve exatamente essa noção, essa questão do sacrifício. Até mesmo na antiguidade era tido que quem trabalhava era escravo. O cidadino, ele fazia o quê? Política. Ele vivenciava a cidade, né? Ele era, na verdade, um homem político. Quem realizava o trabalho seria quem? O escravo. Dando nosso prosseguimento, da mesma forma nós vamos ter na Bíblia, né, uma parte em Gênesis que ele coloca: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Durante muito tempo, e fazendo um recorte histórico e saindo um salto da antiguidade para basicamente o medievo, para pegar a idade moderna e até chegar aos tempos contemporâneos, né? Nós vamos ter exatamente que esse trabalho ele passa a ter uma significação de dignidade. Eu passo a começar a compreender o trabalho como algo que vai dignificar o homem, valorizar o homem. E é com o fruto do seu trabalho que ele se valoriza e ele se consubstancia num ser social. Então, basicamente, o trabalho humano, perpassando o remanso do humanismo renascentista e do iluminismo da Idade Moderna, até chegar ao contrato de trabalho concebido no ventre da Revolução Industrial. E ainda teve no ventre da Revolução Industrial. Abafa. E a partir dessa noção que se constrói o direito do trabalho. Então, veja, entre algo que era constituído como dor,
pena e expiação, até passar pelo momento da Revolução Industrial, onde o que eu vou precisar de corpos produtivos, corpos dóceis e produtivos, e a gente passa a trazer o trabalho como algo dignificante, como algo que vai fazer com que o homem passe a ter a sua chamada valorização social. E é para isso que nós iremos estudar essa disciplina tão interessante, sofrida, veja, pena, sofrimento, mas ao mesmo tempo interessante, né? E aí eu convido os senhores e as senhoras para juntos adentrarmos esse mundo. Então, vê. Definição de direito do trabalho. O direito do trabalho é o ramo do direito que estuda as relações jurídicas entre os trabalhadores e os tomadores de seus serviços, e mais precisamente entre empregados e empregadores. Gente, fazendo aqui um aporte, nós ainda iremos trabalhar a relação de emprego. A nossa ementa, ela é majoritariamente a relação de emprego, a relação com subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, sendo empregado uma pessoa física. É aquilo que está tutelado dentro da nossa consolidação das leis do trabalho. Contudo, todavia, entretanto, não existe apenas as relações dentro da relação de trabalho, não existe apenas a relação de emprego. Relação de trabalho, gênero, relação de emprego, espécie. Contudo, a nossa ementa só trata da relação de emprego, mas mesmo assim, nessas aulas iniciais, é sempre interessante demonstrar relação de emprego com seus requisitos para majoritariamente conseguirmos identificar os que não são relação de emprego, que aí vai ter uma imensa gama que vamos tentar, pelo menos, trazer os requisitos básicos de cada um para a gente conseguir identificar ao longo da disciplina. Mas, volto a repetir para vocês, majoritariamente nós trabalharemos com a relação de emprego. Emprego urbano regido pela CLT, emprego doméstico regido pela Lei Complementar 150 de 2015, emprego rural, né, que é o chamado trabalhador rural rurícola, e dentro do empregado urbano nós temos uma figura interessantíssima que é o empregado público. Nós temos a possibilidade da mãe social e nós temos também uma pessoa chamada aprendiz. Né? Tem sempre também a dúvida, não Flávia, terceirização. Gente, terceirização é seletista, ele é um seletista, contudo tem uma relação que a gente vai ver que ela é triangular, na verdade. Enquanto que nós somos, né, bilaterais, né, empregado, empregador, quando eu tenho uma terceirização eu tenho 1, 2, 3, um triângulo. Mais na frente vamos falar sobre isso, é bem interessante, sofrido também. Quando a gente começa a estudar direito do trabalho, eu sempre gosto de ler com vocês o artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A ideia, sempre vou trabalhar com vocês a questão do capital trabalho. Não existe possibilidade de, vamos assim dizer, conciliação. O que existe, na verdade, é uma tratativa de relações assimétricas em que teremos um mínimo de segurança jurídica a partir do momento que ambos se respeitam, a partir do momento que dentro do contrato se tem uma coisa chamada lealdade e boa-fé para ambos os lados. Então, a própria Constituição da República, prevendo essa relação assimétrica, estabeleceu que empregado, empregador, livre iniciativa, empregado, valorização social do trabalho. Ambos se encontram em pé de igualdade. Lembrando que essa igualdade perante, né, fundamentos da nossa República. Tivemos aqui, eu deixei para vocês a leizinha 13874 de 2019. É uma lei recente, ela é de 2019, que era a MP da Liberdade Econômica, foi transformado na lei. E iremos discutir, porque teve várias alterações também dentro da CLT e é interessante para a gente conseguir compreender. Mas na frente, em nossa emenda, nós vamos destrinchar mais essa leizinha para a nossa vida. Mas eu já deixei para vocês verem onde é que essa lei encaixa. Gente, autonomia e natureza jurídica do direito do trabalho. Primeiro, olha aqui para mim, com fé, olha aqui para mim.
não resta maiores controvérsias quanto à autonomia do direito do trabalho, quanto ao seu posicionamento como ramo autônomo do direito ou das ciências jurídicas. Contudo, lembrem-se, o direito civil não foi capaz de tutelar adequadamente as relações entre os sujeitos sociais pelo simples fato de que há entre eles uma enorme desigualdade econômica. Vê, o direito civil, durante muito tempo, lembre que o nosso Código Civil era o anterior, 1916, ele tutelava os contratos de trabalho até a CLT em 1943. Temos um pé muito forte no direito civil? Temos um pé muito forte no direito civil. Mantemos o direito civil como? Aí vocês vão aqui, que eu já deixei para vocês, mas aí vocês vão na nossa CLT, no artigo 8º, e nesse artigo 8º tem lá, né? As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente de direito do trabalho e ainda de acordo com os costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Interesse público, coletividade. Aí vem o parágrafo 1º. O direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho. Direito comum, leia-se Código Civil. Então vamos aplicar o Código Civil desde que haja omissão e desde que haja também compatibilidade com os princípios e regras de processo do trabalho. Porque sim, o direito do processo do trabalho, o direito do trabalho material, porque sim, o direito material, ele tem direito do trabalho, ele tem sim autonomia frente ao direito civil. O direito civil, ele é pautado na ideia de que nós somos iguais, né? O que a gente chama de igualdade formal. Contudo, todavia, entretanto, o direito do trabalho, ele veio criado dentro da lógica do Estado Social, em que eu vou tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de sua o quê? Desigualdade. Eu vou tratar o trabalhador com um pouco mais de proteção, pois o próprio empregador tem muito mais força econômica que o empregado. Então, eu tratarei o empregado de forma desigual, com mais proteção, tem uma tentativa artificial de igualá-los, empregado e empregador. Tchau, 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 tchau. Que isso aí é o que a gente chama de princípio da imperatividade das normas trabalhistas, ou dirigismo estatal básico, intervencionismo básico do Estado. Lembrem, as normas de direito do trabalho, elas intervêm nas relações. Relações de quem? Capital-trabalho. Onde é que eu tenho isso? Valorização social do trabalho e livre o quê? Iniciativa. Contudo, todavia, entretanto, existe sim intervenção do Estado. Ana, a intervenção do Estado acontece principalmente que a gente percebe no artigo 7º da Constituição Federal, a partir do momento que ela estabelece são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E lá eles estabelecem o que a gente vai chamar de patamar mínimo civilizatório. O direito do trabalho, ele é flexível. Olhem para mim. De novo, o direito do trabalho, ele é flexível. Agora, a ideia da flexibilidade que eu tenho é sempre ser a maior, nunca a menor. Com tudo isso, a gente possibilita, sim, o que nós iremos chamar de flexibilização em pejos, ou flexibilização a pior. Sofrido, meu povo, mas bola para frente. Então, a flexibilização e a desregulamentação nós iremos discutir posteriormente, e é bem interessante esse tema. Então, por enquanto, ficamos por aqui, né? Entre flexibilização e desregulamentação, vocês vão perceber que a flexibilização é a partir do momento que eu estabeleço o piso, podendo subir. Desregulamentação seria a saída total do Estado das regulamentações e a gente voltaria a ter praticamente o Código Civil regendo as relações de trabalho. E aí, será que daria certo? Falem, conversem comigo, momentos para depois a gente marcar a nossa live no Instagram, que eu acredito que será isso que a gente vai encontrar. Mamãe. Mas não para por aqui não. O empregado da legislação trabalhista, ele é um
hipossuficiente, no sentido de que sozinho não é forte o suficiente para negociar livremente a disposição de sua energia de trabalho. A apuração da natureza jurídica revela-se complicada, uma hora entrando na esfera privada, outra adentrando na esfera pública. No entanto, crianças, lembrem-se, o direito do trabalho é produto histórico da intervenção pública, promotora de limites à exploração das forças laborais. Gente, sobre natureza jurídica do direito do trabalho. Gente, é complicado a gente falar sobre a natureza jurídica do contrato, porque a natureza jurídica do contrato teria uma certa autonomia da vontade. Contudo, a doutrina estabelece que o contrato de trabalho ele é muito mais um contrato de adesão do que propriamente um contrato que você tem a livre pactuação das cláusulas entre empregado e empregador. Você sabe que existe um certo, né? Eu quero trabalhar e eu tenho um monte de outros que podem trabalhar no seu lugar. Então, é complicado, né? Por mais que a gente mais na frente pode falar em algum tipo de aditivo, mas é um contrato de adesão, quer queira, quer não, um contrato de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente poderia sim ver elementos de direito privado. E lembrem, o nosso pé é o direito civil. Quer queira, quer não, temos muito o que se falar em contrato civil. E lembre que mesmo os contratos civis, hoje, eles têm se pautado muito pela função social da empresa. Mas, né, vejam aqui comigo outra coisa. Aquele dirigismo estatal que eu falei para vocês, a intervenção do Estado agindo para tentar harmonizar, por assim dizer, uma relação que ela é assimétrica, ele vai dar um poder maior ou uma proteção maior ao chamado hipossuficiente, diante do que não há do que a gente discutir que existe sim a natureza de direito que é público. Contudo, a doutrina majoritária entende que não seria nem apenas direito privado, nem apenas direito público, mas sim uma certa hibridez entre os dois. É tão, como é que se diz? É tão difícil a gente ter essa apuração que não se pergunta muito. Prova de concurso ou outras questões objetivas, porque realmente sabe que a doutrina ela ainda não consegue tecer de forma, vamos assim dizer, majoritária uma opinião. Direito público, direito privado, misto, híbrido. Contudo, nós temos elementos para os dois. Lembrem sempre disso. O Estado atua de forma a intervir nas relações. Porque sim, meu povo, nós não somos iguais. Nós somos extremamente desiguais, principalmente se a gente for lembrar do empregado, que é hipossuficiente. Hoje em dia, e mais na frente eu vou discutir com vocês sobre, criou-se na doutrina a configuração do chamado empregado hipersuficiente. Até para esse empregado hipersuficiente que poderia, né, pactuar algumas cláusulas de contrato e até mesmo ter dentro de seu contrato a hipótese de não ir à jurisdição trabalhista e sim à arbitragem, ainda é complicado a gente pensar nesse empregado hipersuficiente. Iremos mais na frente falar sobre ele mais. Agora é só para tentando organizar na nossa cabeça o que a gente está falando até agora. Natureza jurídica do direito do trabalho e vamos. Fontes. Nas aulas a gente já tinha estabelecido que teria a fonte material e as fontes formais. Fonte material, quer queira, quer não, são os fatos sociais que acontecem, que inspiram, por assim dizer, os legisladores sobre determinada matéria, sobre determinada questão social que mereceria, né, uma certa, vamos assim dizer, norma. Para nós, o que pesa muito mais, apesar de que existam fatos históricos, sociais, econômicos, culturais, e aí é o que a gente chama de fonte material. Contudo, as fontes formais, autônomas e heterônomas, é que a gente precisa ter um controle que eu faço uma compreensão maior, porque vê, dentro do direito do trabalho, mais na frente nós vamos ver o princípio da proteção, que é o princípio basilar do nosso direito.
E ele estabelece a possibilidade de que, caso haja uma norma mais favorável para o trabalhador, essa norma teria primazia, ou seja, um regulamento da empresa, um regimento da empresa tivesse, por exemplo, uma adicional de transferência de um importe, vamos assim dizer, 70%, iria se sobrepor à CLT, que fala apenas em 25%. Outro exemplo, se eu tivesse um contrato de trabalho que fala sobre um adicional de hora extra de 100%, enquanto que a Constituição fala de 50%, o que vai valer é o quê? O contrato de trabalho. Então, quem é hoje as nossas fontes formais heterônomas, né? Temos a Constituição, e aqui é importantíssimo a gente lembrar do artigo 7º, e eu não sei se eu já comentei, ou eu comentei já em sala de aula, porque nós já tivemos essa aula em sala, juntinhos, aconchegados, mas eu achei interessante retomar, porque queira que não, a gente nunca perde, é a ideia de que essa questão do artigo 7º é para o direito individual. Olhem aqui comigo. O direito do trabalho ele se subdivide entre direito individual e direito coletivo. Direito individual, quem serão os sujeitos? Empregado e empregador. Empregado urbano, empregado, empregador. E o direito coletivo se divide entre os entes sindicais patronais e os entes sindicais dos trabalhadores. Sindicato, federação, confederação, sindicato, federação, confederação, que juntos, negociando, vão fazer os instrumentos coletivos, de negociação coletiva, que vai sair um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho. Diante disso, vale lembrar que a gente, quando está falando de hipossuficiente, só existe a hipossuficiência para o empregador. Quando nós temos a figura do sindicato, já haveria uma coletividade. Coletividade essa que iria ser desnecessário a proteção, porque o ente coletivo ele teria uma força maior, pensa, juntos somos mais fortes, para negociar com seu patrão. Sabemos que mesmo assim é uma situação difícil, mas pense, o princípio da proteção vale para o direito individual. Quando estamos falando de direito coletivo do trabalho, o que vai valer é a autonomia privada coletiva. E isso após a reforma trabalhista, e isso várias outras tentativas que tiveram, que é a chamada prevalência do negociado sobre o legislado. Isso é babado. Iremos também ao longo das aulas conversando o que seria isso, mas a própria palavra ajuda, que a negociação prevaleça sempre sobre o que está legislado. E lembrando que eu falei para vocês que a flexibilização ela poderá ser a pior, onde o artigo 7º da Constituição Federal diria que nós somos flexíveis, mas sempre, né, em mélios, ou seja, sempre para melhor. Como eu dei para vocês um exemplo agora, a CLT fala do adicional de hora extra, adicional de transferência, na verdade, fazendo transferência que eu dei de exemplo de 25%, mas se eu tiver um regimento interno que fala 70%, vale o regimento. Ou até mesmo se você puder negociar o seu contrato, né? Negocie o seu contrato, quanto vale meu show, e meu show vale que o meu adicional de transferência é 150%, né? Se você conseguir, pode negociar ou não pode. A ideia é que possa. Por isso que a gente fala que existe essa autonomia, né, nos contratos de trabalho. Por isso que a gente ainda fala que é difícil a natureza jurídica, porque quer não temos um pé no direito privado. Mas enfim, as leis, né, vêm leis complementares, leis ordinárias, atos do Poder Executivo. E aqui esses atos do Poder Executivo dão trabalho. Essa medida provisória dá um trabalho, decretos, né? E por aí vai. Quando a gente fala em sentença normativa, eu acabei de falar para vocês sobre a negociação coletiva. Às vezes não se consegue negociar. Às vezes se utilizam do expediente da greve exatamente para forçar o tribunal a se manifestar mediante uma sentença normativa. Na verdade, o que eles querem forçar é o chamado dissídio coletivo.
que é uma ação suscitada no Tribunal Regional do Trabalho, lembrem, é uma ação originária dos Tribunais Regionais do Trabalho, que visam exatamente, né, a edição de uma sentença normativa. Carnot tinha uma expressão maravilhosa que ele dizia assim: a sentença normativa, ela tem alma de lei e corpo de sentença. Uau! E aquela decisão fará, né, valer naquelas categorias profissionais por um determinado período as normas que por ali se determinarem. É o que nós chamamos de jurisdição normativa da Justiça do Trabalho, que apenas a Justiça do Trabalho tem a possibilidade de editar norma. É interessante essa parte também. Mas enfim, sentença normativa também fonte do direito do trabalho. E as fontes autônomas, né? Nós temos, o que eu já falei para vocês, regimento interno e ao melhor. Gente, quando falamos hoje de relações de trabalho, o que mais nos traz é uma coisa chamada compliance trabalhista. Os pactos deverão ser, né, cumpridos. A transparência deve ser a ordem da vez, né? O combinado não sai caro. Se eu tenho uma padronização, se eu sigo um determinado procedimento para uma demissão, se eu sigo um determinado procedimento, caso chegue para mim uma denúncia de assédio, assédio moral, assédio sexual, se chegar para mim uma determinada situação e eu possa demonstrar que existe dentro da empresa uma organização interna, dificilmente eu irei ingressar com aquele monte de ações de contencioso. Isso é o que a gente chama de preventivo. O nosso problema é que a gente sabe como é que é as irrealidades hoje. Não é nem que, vamos entrar naquela história, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, é o Brasil, Não, cara, acaba com isso. A questão é que muitas vezes a empresa ela faz uma conta. Qual é a conta? Racionalismo econômico. É mais barato não cumprir do que cumprir. Dos 10, 3 ajuizam a ação. E vida que segue, eu vou na economia. Contudo, todavia, entretanto, está sendo muito forte na doutrina hoje a questão do compliance. E também mais na frente nós iremos discutir um pouco mais sobre isso. Mas o regulamento interno da empresa são as normas da empresa. Como a empresa rege o contrato, como a empresa versa sobre namoro, vestimenta, padronização, organização de horário, cumprimento com determinadas atividades e funções. Então, tudo deverá estar explicitado no regimento interno. A ideia é essa. Contrato individual de trabalho. Eu tenho, você pode ter, que é o quê? Aquele contratozinho básico, padrão de adesão. Tem muita gente que confunde ainda contrato de trabalho com carteira de trabalho. Carteira de trabalho e previdência social, a famosa azulzinha. Aquilo ali é um documento profissional que muitas vezes vai servir como prova para a previdência social, para você demonstrar que durante aquele período você trabalhou devidamente registrado e que a empresa teria a obrigação de arrecadar e recolher as contribuições para a previdência social. Então, contrato de trabalho, carteira de trabalho. A obrigação da anotação da carteira, a obrigação das devidas correções na carteira de trabalho, a obrigação de anotações gerais, férias e por aí vai, é uma coisa. O contrato de trabalho que estabelece minhas obrigações e meus deveres, que estabelece horário, salário, outras questões, aditivos inclusive, já é outra coisa. Tranquilo? É o contrato que nós iremos estudar ainda nessa disciplina, que inclusive iremos estudar também uma coisa nova, mais um MP que fala sobre o contrato verde e amarelo. Então ainda essa unidade iremos trabalhar esse contrato verde e amarelo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, além, para encerrar, as fontes autônomas, nós temos também as convenções e acordos coletivos de trabalho. Fora Estado, eu, sindicato dos trabalhadores, com o sindicato patronal, negociaremos e vai sair a convenção coletiva de trabalho. Chá o Estado, eu, sindicato dos trabalhadores, em conjunto com a empresa, iremos discutir e negociar e dali sairá o acordo coletivo de trabalho.
Então, seriam os atores sociais por excelência, os atores coletivos, conversando, negociando, dialogando, e em cima disso sairiam os instrumentos. Que instrumentos seriam esses? Acordo coletivo de trabalho, se eu tenho sindicatos de trabalhadores, que é obrigatório, e a empresa, que é o que o Godinho chama de entidade coletiva por excelência. A empresa é uma entidade coletiva por excelência, isso é o acordo. E se eu tenho sindicatos de trabalhadores e sindicato patronal, nós temos a convenção coletiva de trabalho. Muito bem, chegamos aos princípios específicos do direito do trabalho. Princípio, né, base, nascente, fundamento, né, do direito. Ele tem o que ele chama de tríplice função, né, que é informativa, integrativa e interpretativa. Eu não irei entrar tanto nessa questão porque vocês discutem muito isso. Já está meio que incrustado, espero, né, em vocês. Mas, para nós, princípio é base mesmo. Princípio é nascente mesmo. Principalmente princípios do trabalho, quando a gente vai começar a desconstruir com vocês o direito civil. Então, para desconstruir esse direito civil de vocês, é necessário princípio. E o primeiro princípio, eu deixei até uma fotinha dele aqui para vocês, Américo Claro Rodrigues, um doutrinador uruguaio, maravilhoso, the best of, que cunhou a expressão proteção, né, para atenuar a desigualdade nas relações. Haveria a necessidade do Estado intervir nessas relações e criar um conjunto de proteção para que haja uma tentativa de igualar as relações entre empregado e empregador. Esse princípio da proteção, ele se subdivide em 3: indúbio pro operário, da aplicação da norma mais favorável e da condição mais benéfica. Vê, indúbio pro operário é que se houver dúvida na interpretação de uma lei, sempre será interpretada no sentido de favorecer o trabalhador. Indúbio pro operário, ou indúbio pro mísero, né? Não cabe esse tipo de interpretação quando a gente está falando do campo probatório para o direito processual do trabalho. A gente tem no artigo 818 da CLT o ônus da prova. Aí vai dizer: ao trabalhador incumbe fato constitutivo, ao empregador fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do autor, no caso, empregado, né, ou reclamante, que a gente está trabalhando isso, né? A gente não trabalha autor e réu, a gente trabalha reclamante e reclamado, mas enfim, não para o ônus probatório. Contudo, aí nós temos 3 correntes. A majoritária, que diz que não cabe, iremos julgar com os ônus da prova. Outra que vai falar é mais ou menos aceita, mas ainda teríamos uma possibilidade hoje, principalmente, de inversão do ônus da prova. E uma corrente bem minoritária que diria que sim, existe a necessidade de também, aqui neste caso, em dúvida, favorecer o trabalhador. Mas é bem minoritária, praticamente não existe. Então, pensa comigo, em dúvida da interpretação legislativa, deverá ser aplicada a mais favorável para o trabalhador. Da aplicação da norma mais favorável, que não é a interpretação, aqui é a norma. Pensa comigo. Nós temos uma situação, né, em que haveria a Constituição e a CLT. Quem manda dentro da pirâmide de Kelsen? Quem manda? A Constituição. Mas se eu tenho uma situação de que a CLT ela é mais vantajosa, ela é mais favorável, quem é que eu vou aplicar? A CLT. Eu tenho a própria CLT, mas eu tenho um contrato de trabalho.
No contrato de trabalho, as condições são mais favoráveis do que a que está na CLT. Quem é que vai vigorar? Contrato de trabalho. Eu tenho a convenção coletiva e eu tenho o acordo coletivo de trabalho. Antes de reforma, eu sempre falaria para você que prevalecerá a mais benéfica, né? A mais favorável, na verdade, e a convenção coletiva sempre se sobreporia ao acordo. Agora vem uma norma na reforma e diz que não. Acordo coletivo é acordo coletivo, convenção coletiva é convenção coletiva. Uma não se sobrepõe à outra. Situações, nossa. O legislador não lê princípios. Vocês vão perceber, eles não leem o princípio. Nossos legisladores, nesse momento, provavelmente eles fazem isso. Mas não podemos fazer isso, né? Então vamos estudar. E, por fim, da condição mais benéfica. Aqui temos ainda outros princípios que vão falar também sobre isso, mas é o seguinte, vejam. As condições mais vantajosas estipuladas no contrato de trabalho do obreiro, ou mesmo as constantes no regulamento da empresa, prevalecerão, independentemente da edição de norma superveniente, dispondo sobre a mesma matéria, estabelecendo um nível protetivo menor. Imagina que eu estou trabalhando e no posto do meu contrato aparece outra norma. Quem é que vigora para mim? A que for mais o quê? Vantajosa? Ana, e se for pior? Permanece a mais vantajosa? Direito o quê? Adquirido. Condição mais o quê? Benéfica. Determina que as condições mais vantajosas estipuladas no contrato de trabalho do obreiro, ou mesmo as constantes no regulamento da empresa, prevalecerão independentemente da edição de norma superveniente, dispondo sobre a mesma matéria, estabelecendo um nível protetivo menor. Mais benéfica. Sempre, sempre. Tudo calmo, tranquilo? Tudo calmo? Tudo, dando para compreender tudo. Pensa comigo, princípio é vida, princípio é fé, princípio resolve muito a nossa vida, principalmente quando a gente está fazendo a reclamação trabalhista. Depois eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer, dentro da reclamação trabalhista, a utilização dos princípios. Isso é bom. Princípio da irrenunciabilidade de direito. Gente, olha aqui para mim. Direito do trabalho, ele é indisponível e irrenunciável. De novo, o direito do trabalho, ele é indisponível e irrenunciável. Eu não posso dispor, eu não posso renunciar. Contudo, nós sabemos que existe muita situação do que eu estou precisando para agora. Então, se eu estou precisando para agora, às vezes eu aceito determinadas condições que eu sei que a CLT afirma que é impeditivas. Contudo, todavia, entretanto, eu também sei, ou deveria saber, que eu aceitando condições desvantajosas, ou, por exemplo, reduções salariais drásticas, e olha que eu não estou falando em pandemia, pelo amor de Deus, nem naquela MP do cão, mas abrindo mão de férias, abrindo mão de 13º, aceitando receber metade do 13º, ai, tamo junto, tô vestindo a camisa da empresa, ó, uau, e... Vê, existe um artigo, que esse artigo, ele tem outro princípio também, que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Gente, sempre que houver a possibilidade de vislumbrar descumprimento contratual ou até mesmo renúncia a direito trabalhista, a gente aplica o artigo 9 da CLT, que vai dizer assim: são nulo de pleno direito todo, né, ato que vier impedir, modificar ou fraudar os dispostos na consolidação. Nulo de pleno direito, tudo aquilo que visa descumprir o que está estabelecido dentro da CLT. Então, não cabe renúncia, não cabe transação. Eu estava dando uma aula como essa, que não é gravada, gente, é muito estranho, mas vamos ter fé, vamos ter fé. Espero que tenha dado para entender e depois vocês comentem
né? Assim, Ana Flávia, melhora nisso, Ana Flávia, fala mais sobre isso, Ana Flávia, a gente aceita, a gente aceita ajudas, né? Críticas construtivas, por favor. Olha minha, né? Momento não tá pra crítica destrutiva, não. Mas vê, eu tava numa aula e o menino fez assim: mas Ana Flávia, esse princípio da irrenunciabilidade de direito, desculpa, esse princípio da renunciabilidade de direito não serve para nada. O que eu mais encontro na justiça do trabalho é renúncia e transação. Ao se ver, eu até concordo contigo, mas eles aceitam renúncia ou transação a créditos decorrentes de direitos trabalhistas, não aos direitos. Os direitos, eles nunca poderão ser renunciados ou transacionados. O que a gente renuncia ou transaciona são os créditos advindos desse direito, que também eu acho uma baixaria, mas pelo menos é a desculpa que a gente usa. Tranquilo? Eu não renuncio ou transaciono o direito. O que eu renuncio ou transaciono são os créditos decorrentes desse direito. Que aí, infelizmente, a gente faz aqueles acordos, mas é tipo assim, é melhor o acordo do que nada. E aí também eu não julgo a realidade de cada um, a necessidade de cada um, né? Mas vê, próximo princípio. Princípio da continuidade da relação de emprego. Gente, eu sou uma mulher média, ou aquilo que Aristóteles fala. Aristóteles falava que a virtude está no meio. A virtude está no homem médio. No meu caso, a mulher média. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. No meio termo. E esse meio termo significa que eu preciso, entendeu? MP. Eu preciso trabalhar medida provisória, porque eu preciso pagar minhas contas. Se por algum motivo eu não posso trabalhar, as minhas contas vão continuar existindo. Então, a ideia do princípio da continuidade da relação de emprego é que o homem médio sempre precisará trabalhar. Então, como ele sempre precisa trabalhar, existe sempre a expectativa de que quem encerrou o contrato de trabalho será o empregador. Se houver dúvida, que aí essa súmula 212 do TST, se houver dúvida com relação à extinção do contrato de trabalhos, quem deu causa, quem deu motivo, quem cantou o Tim Maia me deu motivo para ir embora, ou quem pediu para sair primeiro, eu irei aplicar o princípio da continuidade da relação de emprego, pois o homem médio sempre vai prevalecer o entendimento que ele precisa trabalhar para poder ter o suficiente para a sua subsistência e a sua subsistência de sua família. Ai, que raiva quando trava. Subsistência de sua família. No caso, Albertinho, que tá ali. Que eu dei o tablet para ver se eu gravo a aula. Por isso que eu tenho que gravar à noite. Presume-se que o contrato de trabalho irá ter validade por tempo indeterminado, ou seja, haverá continuidade da relação de emprego. As exceções à regra são os contratos por prazo determinado a termo, conforme a súmula 212 do TST. Ana, contrato a termo. Termo inicial e termo final. Contrato, nós vamos estudar mais na frente o contrato de trabalho, e aí vamos estudar com calma o contrato de trabalho, mas ele poderá ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Por prazo indeterminado é que, tipo assim, para além e para além. Ele vai se renovando ao longo do tempo. Vamos imaginar, eu estou trabalhando numa instituição desde 2015. Em outra instituição eu estou desde 2013. Na própria Nova Roma eu estou desde 2017. Então quer dizer que eu estou sempre indo lá renovar meu contrato? Não. Contrato por prazo determinado. Passou o período que a gente vai dizer o contrato de experiência, né? Contrato por prazo determinado. Que esse contrato de experiência é uma modalidade de contrato determinado, um contrato a termo. Entre outros, eu tenho também um contrato determinado de até 2 anos, que aí a gente vai estudar mais na frente. De contrato por prazo indeterminado, contrato por prazo determinado, ou sinônimo, que o nosso direito ama, contrato a termo. Termo inicial e termo final. Eu sei quando eu iniciei e eu saberei também quando eu irei parar. Princípio da primazia da realidade sobre a forma. É exatamente o artigo 9º que eu estava falando para vocês. O que vale não é o papel, o que vale é o que aconteceu. Você pode até assinar um contrato abrindo mão das suas férias, mas esse contrato não vale o quê? De nada, porque o direito do trabalho é o quê, gente? Indisponível e irrenunciável.
A verdade real prevalecerá sobre a verdade formal. Valem mais os fatos do que o constante de documentos, quando houver discordância entre ambos. São privilegiados, portanto, os fatos, a realidade sobre a forma ou a estrutura empregada, muito aplicado para tentar coibir procedimentos fraudulentos. Acontece. Praticados pelo empregador no sentido de tentar mascarar o vínculo de emprego existente. Vê. Cuidado aqui quando a gente está falando de mascaração das relações de trabalho, que acontece, por exemplo, cooperativa. A gente tem até um nome carinhoso, né? O nome carinhoso é Cooperfraude. A gente tem outro nome muito carinhoso, pejotização. A gente tem uma coisa muito carinhosa, que é o escraviário. Então, essas aí são formas de fraudar a legislação. E tem uma relação de emprego, mas substancialmente uma relação de emprego, mas formalmente uma PJ. Eu tenho substancialmente uma relação de emprego, mas formalmente um estágio. Eu tenho substancialmente, né, uma cooperativa, formalmente, na verdade, uma cooperativa, mas na verdade o que acontece é uma relação de emprego, a mascaração, a burla, a legislação. Mas cuidado para a gente não entender que só quem comete fraude ou irregularidade é empregador. Né? Muita calma nessa hora. A gente aqui não tem santo. Repito, aqui não é a luta do bem contra o mal. Aqui não é bonzinhos e mauzinhos. Aqui é a ideia de uma relação assimétrica, uma relação que não existe possibilidade de conciliação quando tem alguém querendo lucrar e outro querendo ganhar mais. Então, no máximo que eu devo e preciso que aconteça é algo chamado boa-fé e lealdade. Lealdade e boa-fé entre as relações. Mantendo isso, meu bem, vida que segue. Amor. E é interessantíssimo a gente tratar dessa questão, porque eu estava ontem na maior confusão desse negócio da MP, e ainda falando também com alguns colegas que têm empregado doméstico. E é sempre essa história, mas eu gosto tanto, fulaninho, fulaninha, mesmo que seja da minha família. Eu faço, gente, goste, continue amando, tenha amor no coração, adora amar. Medo eu tenho de quem diz que odeia. Aí eu já olho assim pra pessoa e falo assim, meu Deus, tem problemas. Então, esses ódio, odeio, é estranho. Minimamente estranho. Mas compreendam que as relações de trabalho não existem amizades, relações de trabalho. A gente tem até uma frasinha que a gente fala assim, justiça do trabalho não reconhece favor. Não existe favor nas relações de trabalho. Aqui existe o quê? Direito. O justiça reconhece o quê? Direito. E eu tenho ainda outro, finalizando, princípio da isonomia salarial. Vê, igualdade jurídica segundo o qual devem ser proibidas as discriminações salariais em razão do sexo, cor e estado civil. Se o trabalhador executa trabalho idêntico, o salário será o mesmo, desde que guardadas suas proporções legais. Mesmo salário. Aqui a gente vai trabalhar isso quando a gente voltar a falar sobre equiparação salarial. Vai ser bem interessante também. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Deixa eu ver. E aí, isso aí vocês já estudaram muito em direito civil. E princípio da inteligibilidade salarial. Gente, eu não posso mexer em salário. E abre a boca pro bubassar o filhote de dentista. E aí, gente, tema 1. Fomos. Encontro vocês daqui a pouquinho pra gente começar já o tema 2. Dá tchau, Betinho. Diz tchau, gente. Tchau, gente. Bons estudos. Bons estudos. Tamo junto. Tamo junto.